Olá! Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto ENAC Turbo. Hoje, a gente vai fazer uma análise aprofundada do caderno 9, sobre Sociedades Simples e Empresárias em Espécie, parte 1. Nossa missão aqui é explorar 4 tipos societários que, são verdadeiros termômetros de confiança e risco. A sociedade em nome coletivo, a encomandita simples, a encomandita por ações e a cooperativa. Exato. E é uma ótima forma de colocar a questão, porque hoje a gente vai viajar por uma escala de risco. A gente começa com estruturas de confiança e risco pessoal altíssimos e vai vendo como o direito criou alternativas para equilibrar essa balança. Pode até parecer meio arqueologia jurídica falar de alguns desses tipos, né? São mais raros hoje em dia, mas para quem se prepara para concursos, eles são essenciais. São justamente os detalhes, as exceções, as famosas pegadinhas que a FGV adora explorar para testar quem realmente domina os fundamentos da responsabilidade societária. Então vamos direto para o topo dessa escala, né? O nível máximo de risco e confiança. A sociedade em nome coletivo. Só pelo nome eu já imagino que é aquela sociedade que você monta com um irmão, com um amigo de infância, alguém que você confia, assim, de olhos fechados, porque a pessoa em si é mais importante que o capital. É por aí? Exatamente essa a essência. O termo técnico é intuito personae, mas a sua tradução é perfeita. A confiança na pessoa vem em primeiro lugar. E a lei estrutura isso de forma bem rígida. O primeiro pilar, como o professor Lessa destaca, é quem pode participar. E aqui já tem uma armadilha clássica de prova. Somente pessoas físicas podem ser sócias. Uma empresa, uma pessoa jurídica, não pode entrar. O Código Civil é taxativo, quer reforçar que o vínculo é pessoal, de carne e osso mesmo. Faz todo sentido. Se é sobre pessoas, só pessoas podem entrar. Mas essa confiança toda tem um lado B, imagino. O que acontece quando as coisas dão errado? Se a sociedade contrai uma dívida enorme e não consegue pagar, o risco fica só no patrimônio da empresa ou vai parar no bolso dos sócios também? Aí está o ponto mais sensível e o motivo pelo qual esse tipo societário é tão raro hoje. O risco vai totalmente para o bolso dos sócios. A responsabilidade deles é solidária e ilimitada. Ilimitada significa que o patrimônio pessoal de cada um, casa, carro, conta bancária, responde pelas dívidas da sociedade. E solidária quer dizer que um credor pode cobrar a dívida inteira de um único sócio, se ele quiser. Nossa, isso é brutal. Mas e se os sócios fizerem um contrato entre eles, dizendo, sei lá, só o João responde pelas dívidas? Isso não tem validade nenhuma. Tem validade, mas só entre eles. Para o mundo exterior, para o credor, esse acordo é o que a gente chama de inoponível. Imagine que eles assinam esse papel. Para eles, o papel vale. Se o credor cobrar do Pedro, o Pedro paga, mas depois pode cobrar do João o reembolso. Mas para o banco que emprestou o dinheiro, esse papel é como se não existisse. O banco pode ir atrás do patrimônio de qualquer um deles. É a regra do jogo e ela é dura. Entendi. A confiança tem um preço altíssimo. E no meio desse risco todo, o material do professor Lessa menciona algo que parece um contraponto: a blindagem da cota. Parece uma proteção. Como é que isso funciona? Isso é fascinante porque mostra a lógica do legislador. Pense nessa blindagem como uma proteção para a própria empresa, não necessariamente para o sócio. Se um dos sócios tem uma dívida pessoal, digamos, com uma loja de carros, essa loja não pode simplesmente chegar e penhorar a cota dele na sociedade para se pagar. Se isso fosse permitido, um credor pessoal poderia forçar a entrada de um estranho no grupo ou, pior, descapitalizar a empresa a qualquer momento. Então a lei cria uma espécie de fila de espera. Primeiro, a sociedade tem que continuar operando. Só quando ela for dissolvida é que o credor pessoal daquele sócio pode tentar reaver o dinheiro na parte que couber a ele. A mensagem é clara: a empresa vem primeiro. Ok, então a responsabilidade ilimitada é realmente assustadora. Imagino que o direito tenha criado uma alternativa para quem quer só investir um dinheiro, mas sem arriscar a própria casa nesse processo, certo? Exatamente. A partir dessa necessidade surge a sociedade em comandita simples.
Pense nela como, sei lá, um restaurante. De um lado você tem o sócio comanditado. Ele é o chefe de cozinha, que põe o nome na porta, cria o cardápio, administra o dia a dia. Por estar no comando, ele responde por tudo, de forma ilimitada, igualzinho ao sócio da nome coletivo. E detalhe, ele é obrigatoriamente uma pessoa física. E o outro tipo de sócio? Do outro lado, você tem o sócio comanditário. Ele é o investidor. É quem bancou a reforma da cozinha, comprou os equipamentos caros, mas ele nunca pisa lá para cozinhar. O papel dele é puramente capitalista. Por isso, a responsabilidade dele é limitada. O risco máximo que ele corre é perder o dinheiro que investiu no fogão novo. E ele pode ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica. Parece um arranjo perfeito. Um entra com o trabalho e o risco todo, o outro entra com o capital e a segurança. Mas o fichamento do professor Lessa traz um alerta assim em letras garrafais. O perigo da gestão. Que perigo é esse? Esse é o coração da comandita simples e a pegadinha de prova mais comum que existe. O perigo é o investidor, o comanditário, querer virar chefe. Se ele, que deveria só aportar capital, começa a praticar atos de gestão, tipo dar palpite no cardápio, contratar garçom, negociar com fornecedor, a lei aplica uma sanção pesadíssima. Ela diz: você quer ser chefe também e quer administrar? Então, a partir de agora, você responde por tudo de forma ilimitada igual ao outro. Ele perde a proteção da responsabilidade limitada na hora. Peraí, mas qual é a linha que define isso? O sócio investidor pode, por exemplo, fiscalizar as contas, pedir um relatório para ver se o dinheiro dele está sendo bem usado, ou ele tem que ficar 100% de fora para não se complicar? Ótima pergunta. Ele pode e deve fiscalizar. Pode examinar os livros, pedir contas, participar das deliberações. O que ele não pode é praticar atos de administração, de representação da sociedade perante terceiros. A linha é tênue, eu admito. Fiscalização é um direito, a gestão é uma proibição. É uma distinção crucial. E outro detalhe importante nesse tipo de sociedade é o que o material chama de prazo fatal. Se por algum motivo faltar uma das categorias de sócios, por exemplo, todos os chefes se demitem e só sobram os investidores, a sociedade tem 180 dias para encontrar um novo chefe. Se não conseguir, ela se dissolve automaticamente. Muito claro. Saindo dessas sociedades mais pessoais, a gente chega num bicho estranho, um híbrido. A sociedade comandita por ações. O nome já confunde. Tem ações, o que me lembra uma sociedade anônima, mas ainda tem essa pegada da comandita. Como é que esses dois mundos se juntam? Exatamente, um híbrido. Por fora, ela se parece muito com uma SA, sabe? Seu capital é dividido em ações, ela é regida pela lei das SAs, mas por dentro ela tem um coração de sociedade pessoal, com uma regra que muda tudo. A responsabilidade de quem administra. E que regra é essa? O que diferencia o diretor de uma comandita por ações do diretor de uma SA comum, como, sei lá, Petrobras ou a Vale? A diferença é um abismo. Numa SA normal, o diretor só responde com o patrimônio pessoal dele se agir com culpa ou dolo, se cometer uma fraude, por exemplo. Na comandita por ações, a regra é outra. O diretor, que tem que ser um acionista, responde de forma subsidiária e ilimitada pelas obrigações da empresa. Ou seja, primeiro tenta-se pagar a dívida com o patrimônio da sociedade. Se não for suficiente... O patrimônio pessoal do diretor é usado para quitar o resto. Exato. É uma responsabilidade objetiva pela dívida, algo impensável numa SA pura. Isso muda completamente o jogo. Quem, em sã consciência, aceitaria ser diretor sob uma condição dessas? O risco é gigantesco. O fichamento estratégico até levanta uma questão provocativa. Diretor eterno. Isso tem a ver com alguma proteção para compensar esse risco todo? Você vai assumir um risco absurdo, arriscando seu patrimônio pessoal, algo que nenhum outro diretor de SA faz. Em troca, nós vamos te dar uma estabilidade no cargo que é quase de ferro. Ninguém vai conseguir te tirar daqui facilmente. Para destituir um diretor nomeado no estatuto, é preciso um quórum qualificadíssimo, o voto de acionistas que representem, no mínimo, 2/3 do capital social. Conseguir isso na prática é extremamente difícil.
É uma troca. Alto risco por alta proteção. Faz todo sentido. Agora, vamos para nosso último tipo, que parece ir na contramão de tudo que a gente pensa sobre o mundo dos negócios. A sociedade cooperativa. Ela não visa o lucro, a votação é democrática. Parece quase um idealismo no meio do direito empresarial. Como isso funciona de verdade? A cooperativa é um universo à parte. O foco dela não é gerar lucro para distribuir aos sócios, mas sim prestar serviços aos seus próprios associados, os cooperados, de forma mais vantajosa. E a lei, para proteger essa filosofia, estabelece algo muito importante no Código Civil. A cooperativa é sempre uma sociedade simples, por definição legal. Não importa o que ela faça. Pode ser uma cooperativa de crédito que movimenta bilhões ou uma pequena cooperativa de agricultores. A natureza jurídica dela é sempre de sociedade simples. E isso tem uma consequência prática gigante. Por ser simples, ela não está sujeita à falência. Peraí, mas aqui tem uma coisa que não fecha para mim. Se ela é sempre uma sociedade simples, o registro dela deveria ser no cartório de registro civil de pessoas jurídicas, certo? Mas o professor Lessa aponta que não é bem assim. Bingo. Essa inconsistência que vira uma armadilha clássica de prova. Embora a natureza dela seja de sociedade simples, a lei determina que o registro dos seus atos seja feito na junta comercial, que é o órgão de registro das sociedades empresárias. É um híbrido. Tem alma de simples, mas o registro de empresária é uma exceção que precisa ser decorada. Não tem muita lógica. Foi uma opção do legislador. E o que define a tal democracia cooperativista que o material menciona? São alguns pilares que a tornam única. O principal é o princípio uma pessoa, um voto. Não importa se um cooperado tem 1000 cotas de capital e outro tem só uma. Na hora de decidir os rumos da cooperativa, o voto dos dois tem exatamente o mesmo peso. Ah, entendi. Isso impede que um sócio mais rico controle a entidade. Além disso, o capital é variável, muda conforme entram e saem sócios, e as cotas, em regra, não podem ser vendidas para pessoas de fora, para manter o caráter pessoal do grupo. E para fechar, a responsabilidade dos sócios pode ser flexível. O estatuto pode prever responsabilidade limitada ao capital ou até ilimitada, dependendo do modelo da cooperativa. Fantástico. Cobrimos muita coisa. Para garantir que tudo isso ficou bem fixado, que tal a gente fazer uma rodada final? Se fôssemos resumir a principal característica ou a maior pegadinha de cada tipo societário em uma frase, como seria? Começando pelo nome coletivo. O lema seria um por todos e todos por um nas dívidas, certo? Perfeito. Confiança máxima, risco máximo. Para a sociedade em nome coletivo, é isso. Já para a comandita simples, a frase-chave seria o perigo do investidor que quer ser gerente. Se ele cruza essa linha, perde toda a proteção. E a comandita por ações? Eu diria que é o diretor com armadura de estabilidade, mas sem escudo patrimonial. Ele é difícil de demitir, mas o patrimônio pessoal dele está na linha de frente. E para fechar, a cooperativa. A democrática que vive no mundo empresarial. Alma simples, voto por pessoa, mas com registro na junta comercial. É o registro híbrido dela. E se a gente conectar tudo isso, vemos que estudar essas estruturas não é perda de tempo, né? É dominar as diferentes ferramentas que a lei criou para modular a responsabilidade e a confiança. Para quem vai atuar na área notarial e de registro, isso é o dia a dia. Saber qualificar um ato de uma cooperativa, entendendo essa dualidade dela, ou analisar um contrato de comandita e alertar sobre o risco do diretor. É o que garante a segurança jurídica dos negócios no país. Uma reflexão final excelente. E para deixar quem nos acompanha pensando, vou lançar uma pergunta. Considerando o altíssimo risco pessoal, especialmente na sociedade em nome coletivo, qual seria o perfil de negócio ou de empreendedores que hoje, em 2026, ainda optaria por uma estrutura como essa, em vez das mais seguras, como a limitada? O que o valor da confiança pessoal ainda representa no mundo empresarial moderno? Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, assim o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!